Recording is on. Pode começar. Então, boa tarde a todos. Hoje estamos dando início à nossa última aula desse curso de formulários do Cadastro Único. Então, é a última transmissão ao vivo que nós temos dentro desse curso. Ainda depois, a gente vai dar as orientações sobre as últimas atividades a ser executada e o teste final, mas o objetivo hoje é realizar uma breve revisão, né, dos conteúdos que já foram abordados e tirar as dúvidas que ainda vocês possam ter após fazer algum exercício, alguma atividade. Só um pouquinho para eu compartilhar aqui. Então, essa aula tem a previsão de acontecer no período de 1 hora, uma revisão total dos formulários, do formulário principal, né, os formulários avulsos e suplementares, e abordando algumas questões que foram as que mais tiveram erros no teste inicial. Então, eu acho que em relação às revisões e as coisas que precisamos reforçar, a importância principalmente em relação ao preenchimento do formulário, né? Sempre é letras maiúsculas, então o formulário, em momento nenhum, a gente vai preencher ele em letras minúsculas, sempre em letras maiúsculas, e ele não aceita caracteres especiais. Então, se vocês colocarem acento, se vocês colocarem barra entre as datas, se vocês colocarem um tracinho, se vocês colocarem um ponto, ele vai acusar como um erro. Isso dentro do sistema, ele funciona dessa forma, bem como no teste final também, o sistema vai avaliar o preenchimento, né, que é a simulação do preenchimento de um formulário, e tem que ficar muito atento a essa questão de letras maiúsculas. Então, em momento nenhum, ele só vai aceitar letra minúscula e caractere especial no campo que preenche o e-mail da pessoa, somente ali que ele aceita. Lembrando que não ter espaço entre as palavras também é considerado um erro, então sempre entre uma palavra e outra tem que ter uma quadrícula de espaço. Quando não tem ou não recebe, é necessário marcar, tem vários campos assim, principalmente o campo de trabalho e renda, tem vários que é necessário marcar, se a pessoa não recebe ali, é necessário marcar a quadrícula branca com um xizinho. Então, oi. Esse também, você está dando exemplo aí da remuneração, é lembrar que quando você vai preencher, depois da vírgula você não preenche nada, e na prova também, você tem que colocar o valor inteiro ali, tipo, R$20, você vai pôr 20, não vai colocar 20,00, você vai errar mesmo tendo acertado. Sim. E aquela coisa do preenchimento, então sempre que for palavra, vai iniciar da esquerda para a direita, e quando for remuneração, da direita para a esquerda, ao contrário, né? Então, a questão dos riscos também, nunca fazer um risco, quando essas quadrículas obrigatórias marcar com X, a questão que quando tem erro, né, o erro de uma letra, 2 traços na diagonal e põe a letrinha em cima, uma palavra toda, 2 riscos na transversal, né, que é reto, e escreve a palavra em cima também, sempre em letras maiúsculas. Aí, se houver a questão de ter um erro no formulário, por exemplo, no bloco de documentação, um erro que foi completo, vai ter que anular esse com 2 riscos na diagonal inteiro, e daí, se ainda couber dentro do formulário, se preenche o próximo, né, para a pessoa da família,
lembrando aquela questão da classificação das pessoas, eu preencho um campo, né, de identificação da pessoa, de documentação, de escolaridade, de trabalho e remuneração para cada pessoa. Então, se ainda tiver possibilidade de preencher para mais uma pessoa, eu preencho ali, senão eu vou preencher o formulário avulso 2. Também, se ele ficou em branco, a gente, né, a família só tem 3 pessoas, a gente faz o risco nos próximos, né, para que um risco só, porque ele não foi utilizado, ele ficou em branco. Abreviações, essa também é acho que uma outra coisa importante. Abreviações nunca pode ocorrer na primeira e na última palavra. Então, se for necessário abreviar o nome de uma pessoa que seja muito extenso, o nome de uma escola, né, alguma coisa, sempre as palavras do meio, nunca a primeira e a última palavra. Então, acho que no total, assim, no geral de preenchimento do formulário, acho que são essas as observações gerais, assim, que cabe para o formulário, tanto o principal, quanto os avulsos e o suplementar. Maga, Oi. eu posso dar uma orientação que eu recebi lá do Fernando do Governo Federal? Sim, claro. Então, algumas pessoas responderam lá os testes, os questionários, e elas responderam bem certinho, sem colocar o acento, seguiram as regras que a gente coloca aqui, né, que a gente comenta, contudo apareceu errado. Aí eu fui perguntar, né, para o Fernando o que tinha acontecido. E ele me explicou que algumas perguntas dentro dos testes, elas não são de formulários, elas são perguntas, né, para testar o conhecimento, mas não é como se fosse o formulário. Elas são descritivas, né? Isso. E aí, quando não é do formulário, perguntas que caem no formulário, elas têm que ser respondidas com acento. Então, pode ser que vocês têm que ficar bem atento para ver, é uma pergunta do formulário ou não. É uma simulação de preenchimento do formulário, segue essas regras, né? Aí, se não for uma simulação de preenchimento do formulário, for uma pergunta aberta, onde eu vou descrever sobre o assunto, aí vocês podem colocar acento, minúscula, daí ele aceita. Sim, porque aí, em várias situações, o pessoal estava seguindo a regra do preenchimento de formulário e estava dando errado a questão. E aí muita gente veio me mandar mesmo, o pessoal está comentando ali no chat também, mas é isso, explicamos, espero que vocês tenham entendido. Então, assim, se atentar no teste final, o que é pergunta de formulário ou o que é uma pergunta sobre a temática em geral, tá? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Não, porque se for pergunta de formulário, vai estar o modelo ali do formulário na pergunta. Como se você fosse preencher o formulário daí. Aí você segue as regras. Inclusive, tem uma observação de preenchimento, que é quando você tem que colocar o estado. E a gente pode achar que você vai colocar o nome do estado abreviado, tipo Paraná, PR, Santa Catarina, SC. A gente deve responder com o nome por extenso do estado. Isso. Agora a gente vai passar rapidinho por todos os blocos. Então, o bloco 1 é aquele bloco de controle e identificação do formulário. Então, é necessário sempre marcar. Isso é obrigatório, se é inclusão ou se é atualização. Se foi realizado com visita ou sem visita. E quais foram os formulários preenchidos. Por exemplo, se você deixar de marcar, né, o suplementar 1, que é obrigatório para todo mundo, vai dar erro. Se você esquecer de marcar o xizinho no formulário principal, vai acusar como erro. Então, a importância de sempre colocar os formulários que foram utilizados. O formulário principal, ou no caso de uma atualização, foi usado só o avulso 1. Então, vai marcar lá no avulso 1. Se for o suplementar, põe qual o número do suplementar. O 1, se foi o 1 e o 2, no caso da pessoa em situação de rua, vai ser 1,2. A questão aí do endereço das famílias, né?
Então, o endereço é um campo porque ele tem todos aqueles conceitos próprios do cadastro único, né? E se atentar bastante para o que o exercício, por exemplo, no teste final, ele está pedindo, lembrando que tem a questão dos títulos, né? Professor, desembargador, menino, escravo, são títulos. Se não tiver número, o campo do número só aceita número, aí na parte complementar do número, aí vai estar escrito sem numeração, e depois tem o campo ainda que é o campo adicional do número. Então, frente, fundos, então essas outras identificações da residência. Então, lembrando também que esse campo a gente segue à risca o preenchimento. Por exemplo, Rua 7 de Setembro, a gente vai colocar o numeral 7 mesmo, não vai escrever 7. Sei lá, que tem um número romano, número 4, número 5, Rua 15 de Novembro, aí tem a numeral romana, vai seguir a numeração romana, vai pôr lá o X e o V, né? Então, segue como está descrito no exercício. E no dia a dia, a gente, lembrando aquela dica de sempre pedir um comprovante de endereço para facilitar e fazer com que o endereço da pessoa seja preenchido de forma correta. Em relação ao bloco 2, espécie de domicílio. Então, também é um bloco que vai trazer aquelas questões do que é conceito para o cadastro único. Então, o que é um domicílio particular permanente? Né? O domicílio particular permanente é aquele domicílio que ele foi construído com o objetivo de moradia dessa família. Independente se ele tem uma documentação própria, se ele está numa área regularizada ou não. Então, normalmente, ele precisa ter condições que a gente identifique os cômodos, ele ter acesso, né, a alguns serviços principais, como água, luz. Pode ser que em alguns lugares não tenha, mas ainda assim seja considerado o domicílio particular permanente, porque as pessoas construíram aquilo com o objetivo de permanecer nesse território, ali é o local de moradia dela. Pode sim ter questões de vulnerabilidade. Então, não é porque ali a água não tem o abastecimento de água tratada que ele passa a ser improvisado. Isso não caracteriza. Mas, no conceito do cadastro único, é o espaço próprio para servir de moradia permanente ou duradoura, composta por pelo menos um cômodo. O local em si é uma adaptação, não é uma adaptação de moradia, embora possa ter adaptações internas ou precariedades, expressando algum grau de vulnerabilidade. Normalmente tem acesso a serviços básicos, normalmente, mas isso não é obrigatório. Já o conceito de particular improvisado é o espaço que no momento da entrevista está precariamente adaptado pela família para servir de moradia. Normalmente não é possível distinguir ou individualizar os cômodos, os espaços, e também dificilmente ele tem acesso aos serviços básicos. Então, ele é um espaço de extrema vulnerabilidade, configura uma situação de extrema vulnerabilidade dessas famílias. E o coletivo, lembrando que tem os saltos também, quando é particular permanente, eu vou preencher as características do domicílio. No particular improvisado, tem o salto, bem como no coletivo tem o salto de alguns campos que não são preenchidos. O coletivo, ele é classificado por regras e normas administrativas gerais.
Então, podendo ser um convento, um alojamento de trabalho, nesse sentido. Vamos dizer, um acampamento, espaço de barraca, não seria coletivo, seria improvisado, porque ele foi improvisado pelas famílias temporariamente para servir como moradia. Aí o que é cômodo e o que não é cômodo, isso é importante também distinguir isso, né? O cômodo, ele é classificado por aquele espaço com paredes e teto, exceto para o banheiro. O banheiro pode ter apenas paredes e não ter um teto, e também pode estar localizado fora da casa. Mas tem alguns espaços que não são considerados como cômodos, que são aqueles espaços que não são utilizados com fins residenciais, né? Por exemplo, a garagem, áreas, alpendres. Então, não é considerado como cômodo. Lembrando que no domicílio coletivo, o que é utilizado coletivamente, né, banheiro, cozinha, não é considerado como cômodo daquela família. O cômodo é considerado só o que a família utiliza individualmente ali, né? O quarto para dormir, conforme esteja organizado. Em relação aos quesitos 2.8 e 2.12, que são aqueles quesitos que perguntam sobre abastecimento de água, a questão do abastecimento de energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, você vai marcar quando a família tiver mais de uma opção. Por exemplo, a família tem a coleta de lixo, mas ela também faz a queima do lixo. Vai marcar o que está primeiro disponível no formulário. Então, a opção primeira que tiver no formulário, a gente segue a ordem do formulário. Em relação à caracterização dos materiais da construção, é o que predomina. Então, tem um pedaço de alvenaria, um pedaço com madeira, um pedaço com tapume, é o que mais tem nessa obra que é marcada, é o que predomina. Em relação a esses outros campos, é o que está primeiro disponível no formulário. Em relação ao bloco 3, se atentar à ordem da lista dos componentes da família. Essa ordem, por isso é importante a gente sempre estar com o formulário em mão para a gente preencher corretamente. Então, para esse teste final, é bom a gente sempre dar uma lidinha e lembrar dessa ordem, que primeiro o RF, sempre vai ser o RF, depois cônjuge ou companheiro, depois filhos ou enteados, pais ou sogros, netos, irmãos e depois em outros parentes e não parentes. Então, segue sempre essa ordem na composição dos membros familiares. Lembrando que depois, na identificação no bloco, quando eu vou colher as informações de cada pessoa, eu sigo a ordem. Então, sempre vai ser primeiro do RF, depois do companheiro dela, depois de um filho, se tiver na família, depois, se tiver um irmão, né, vai ser esse irmão. Tem uma prima, a prima vai ser depois. E em relação às despesas, sempre tudo que é despesa regular. Por exemplo, se comprou, gastou com uma medicação no mês passado, mas não é uma medicação regular, isso não entra nas despesas da família. Então, lembrando que para a maioria das despesas é realizada uma média mensal, até porque algumas famílias podem dividir a conta de água e luz, ou algumas famílias podem, por exemplo, usar o gás durar para 2 meses, ou usar vários bujões de gás no mês. Então, sempre aquela média de gastos da família, com despesas regulares. E lembrando aquilo que a Marlene comentou agora há pouco, em relação a desprezar os centavos. Então, sempre vai ser o valor inteiro. É R$ 238,54. Vai preencher ali depois da vírgula 238. 50 centavos a gente vai ignorar. Então, os centavos sempre despreza no preenchimento de valor no cadastro único.
O bloco 4 é o bloco de identificação da pessoa. Então, a importância do nome completo, data de nascimento, lembrando que quando a gente for preencher no papel, a gente não usa as barras, não usa ponto, não usa tracinho. Município por extenso, né? A questão do estado sempre por extenso, como a Marlene colocou. Aí o bloco 5 é o bloco que vai trazer a questão da documentação da pessoa. Então, no bloco 4, lá no 4.15, já tem a pergunta se a pessoa foi registrado em cartório de registro civil. Então, caso a pessoa não tenha sido registrada, é uma pessoa que não vai ter documentos. Então, esse campo vai poder a gestão municipal identificar que é uma pessoa que não tem documentação civil, porque ela nunca foi registrada. Ou o campo que, por exemplo, ela tem a certidão, ela foi registrada, mas ela não tem mais essa certidão, também isso vai ficar identificado. Aí, caso ela não tenha os outros documentos do bloco, é necessário essa identificação, essa articulação com a gestão, para que a pessoa seja encaminhada para retirar a segunda via desses documentos. Lembrando da questão para o cadastro único, o que é obrigatório? CPF ou título de eleitor para o RF, lembrando do cadastramento diferenciado. Então, para quilombolas, qualquer documento que está dentro do bloco 5, para indígenas, qualquer documento do bloco 5, bem como pode ser utilizado também a RANI para os indígenas, né, que é o registro administrativo de nascimento indígena, RANI. Então, quem tem a RANI normalmente não tem o registro do cartório civil, mas a RANI é considerado um documento também. Acho que em relação à documentação é isso, lembrando que o RG, para a gente colocar o RG, vai ter que ser o documento próprio, porque ali vai pedir quando foi expedido, a data, né, do órgão responsável pela expedição do RG, então não dá para pegar, por exemplo, o número de RG da carteira de habilitação, porque a gente não vai conseguir preencher os outros campos e daí o sistema não aceita. Aqui o que a Marlene já tinha colocado, a questão de quando vai colocar o estado emissor daqui está do RF, mas é o estado emissor do RG, colocar sempre por extenso, então o sistema não aceita a sigla, ele considera um erro a sigla. O bloco 6, que é o bloco de identificação da pessoa com deficiência na família, então, existe aqueles conceitos, sempre importante estar com o manual, ler e explicar para a família quais são as opções que tem ali dentro do cadastro único para serem marcadas, lembrando que é autodeclaratório, então a pessoa ela precisa dizer, se identificar em uma dessas situações, senão se a pessoa não quiser, vai responder que não existe nenhum membro da família que tem alguma deficiência que limite suas atividades, né, do dia a dia de forma permanente. Lembrando que o campo de cegueira e baixa visão não é possível marcar os dois, né, bem como o campo de surdez e leve, profunda e de moderada, não é possível marcar os dois, mas os outros é possível. A pessoa, né, é possível ter, né, uma baixa visão e também ter uma deficiência física ou um transtorno, uma doença mental. Então, é possível várias opções. No bloco 7 de escolaridade, não tem nenhum ponto de atenção que foi colocado aqui. Ele é um bloco que, de certa forma, é um bloco bem tranquilo para preencher. Então, o código das escolas vai estar disponível, né, dentro do sistema. O entrevistador pode imprimir e ter isso à mão, ou quando preencher no sistema. Importante sempre
pedir para a família um comprovante da escola, alguma coisa para colocar o nome corretamente da escola para que seja identificada essa família aonde ela está vinculada, né, em relação à escolaridade dela de forma correta, para que se for participar de algum programa, que a condicionalidade seja o acompanhamento escolar, seja fácil identificar. Para pessoas que não estão mais vinculadas ao sistema educacional, também se preenche esse bloco, porque vai perguntar, né, até que série que ela estudou, se ela concluiu aquele último ano. Em relação ao bloco 8, que é o bloco de trabalho e renda, o formulário antigo ele sempre vai ter a informação que para pessoas acima de 10 anos é preenchido. Não, isso já foi atualizado, lembrando que ela é preenchido somente para pessoas acima de 14 anos, porque tem ali a opção de aprendiz, né? Então, a partir de 16 anos pode ser estagiário ou ter outra função, mas entre 14 e 16 só na condição de aprendiz, e alguns itens lá no campo 8.09 podem ser preenchidos para adolescentes menores de 14 anos, que é a questão de aposentadoria, pensão, BPC, ou o item 4, que é pensão alimentícia. Só esses dois é permitido. O restante, mesmo que a família identifique, fale, não, o Eduardo, ele tem 13 anos e ele trabalha como ajudante numa oficina, não é registrado e recebe tanto. Nós não vamos registrar o valor desse adolescente, nem vamos preencher os outros campos para ele. Mas aqui a gente já identificou uma situação que depois, lá no bloco 10 de preenchimento livre, que é sobre o trabalho infantil, vai fazer a anotação, porque aqui, mesmo sem perguntar para a família, ela já verbalizou, sinalizou que tem um adolescente, sim, em situação de trabalho infantil. Só registra valor em dinheiro, então, se teve outra doação, se o pai devesse pagar a pensão, ele paga a escola de um filho, não entra como um valor ali de pensão para essa criança, porque ele está fazendo um pagamento direto. Essa família, ela recebe como ajuda o pagamento da conta de luz, os pais dela fazem o pagamento da conta de luz. Não vai entrar, as doações só vão entrar se elas forem em dinheiro, bem como se o trabalho não for remunerado, for por troca de objetos ou outras coisas, não vai constar como renda. Aí, na renda, tem aquela questão do tempo, né, temporal, quando que eu preencho essa renda. Então, vai perguntar, por exemplo, no último mês, eu vou colocar os valores todos que estão de renda que essa pessoa teve naquele último mês, eu vou preencher o valor total, sem os descontos de INSS, outros descontos, é o valor bruto, exceto para os casos que são do trabalhador por conta própria ou do empregador, porque também do trabalhador rural, porque esse se calcula uma retirada, porque a família, né, a pessoa tem uma despesa, então ela tem, de repente, uma vendinha, ou o agricultor, naquele mês que passou, ele vendeu a colheita dele, deu R$ 2.800, porém, tem a questão de quanto de insumo que ele teve para fazer essa produção. Então, daí, nesses casos, se calcula a retirada. Então, o que a pessoa teve de despesa para a produção, o que sobrou é a retirada dela. Lembrando que nos casos de pescador artesanal, agricultor familiar, sempre vai anotar que ela trabalhou os últimos 12 meses. O que não entra como renda? Todos os recursos relacionados à transferência de renda, como Bolsa Família, a complementação de renda do Família Paranaense, né? Aquela que teve uma transferência do cartão Comida Boa, que foi temporário. Então, essas transferências de renda ou auxílios que são temporários,
a pessoa recebeu um valor de auxílio natalidade, mas ela recebeu uma parcela, ou ela vai receber 6 parcelas, é um auxílio para uma situação emergencial, ou uma situação de uma vulnerabilidade temporária. Então, esses recursos, eles não entram no cálculo de renda da família, porém, todos os outros, seguro-desemprego, licença maternidade, pensão, salário de estagiário, salário de aprendiz, bolsa escola, bolsa esporte, todas essas outras vão entrar, sim, auxílio reclusão, tudo vai entrar no bloco 8 como renda. O bloco 9 é o bloco onde a pessoa vai ter a questão da declaração que ela vai assinar. Então, responsabilidade do entrevistador esclarecer, fazer a leitura, esclarecer para ela que ela não automaticamente não vai estar elegível para nenhum programa, fazendo o cadastro único, bem como que ela é responsável por aquelas informações, que se ela receber indevidamente algum benefício socioassistencial, ou se ela for incluída indevidamente num programa devido a uma informação que ela deixou de atualizar, que não esteja correta ali no momento, né, ela pode ter que devolver esse recurso. A pessoa assina ciente disso, ciente que ela vai ter que fazer atualização a cada 24 meses, e depois que ela assina, então, todas as informações antes do bloco 9, só é colocado no cadastro único que a família informou. Nenhuma outra coisa, por mais que o entrevistador observe e ache que seja outra resposta, não entra dentro do cadastro único, nem naquela parte de observações que tem. Porque a Magda. Oi. Juliana, eu queria fazer uma pergunta. Esse auxílio emergencial do governo entra como renda da pandemia? Não entra como renda, porque ele foi um auxílio emergencial e temporário. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Ali, daí no campo 10, depois que a pessoa assinou, dá autorização para receber o e-mail, receber mensagem por telefone, preenche esses campos, né? A pessoa vai pegar o comprovante dela do cadastramento, e o bloco 10 é aquele bloco que a gente comentou anteriormente, que é de marcação livre, que isso não é perguntado para a família. E na sua família tem uma situação de trabalho infantil? Não, a gente não vai perguntar. Durante a entrevista, caso o entrevistador suspeite que tem, ele não precisa comprovar para marcar isso no cadastro único, basta ele suspeitar de uma situação de trabalho infantil, ele marca ali o campo sim, e daí ele vai fazer a descrição, e daí o gestor municipal vai fazer a articulação com a proteção social especial ou outro, né, equipamento da própria política da criança e do adolescente para fazer essa verificação, e se tiver em situação de trabalho infantil, tentar retirar a criança e adolescente da situação de trabalho infantil e proteger ela. Então, é depois da assinatura. Aí, depois, a gente tem a questão dos formulários. Então, a identificação, né, do trabalho análogo ao do escravo é sempre aquele que é somente pessoas que foram retiradas por um órgão, seja a Polícia Federal, seja o Ministério do Trabalho, de uma situação de trabalho análogo ao de escravo. Não outras pessoas que, de repente, estejam com seus direitos trabalhistas não sendo respeitados, né, concedidos. Não é necessário o comprovante do recebimento do seguro desemprego especial, nesse caso, e daí, depois, a gente tem os formulários, o avulso 1 e o avulso 2, que são aquelas situações, o avulso 1 vai identificar a questão do endereço e da família ali, né? E o avulso 2 é na questão que a família pode estar vindo atualizar
e daí para não fazer um formulário principal, se só mudou, por exemplo, a questão da renda dela, pode ser preenchida no formulário avulso 2, lembrando que todas as outras informações, sempre que houver uma atualização, devem ser confirmadas com a família, item a item. Mas não é necessário fazer um caderno novo, bem como mudou só o endereço. Faz 2 meses que a família fez o cadastro único, mas ela mudou de endereço. Aí pode fazer no avulso 1, só atualização do endereço e anexar junto com o formulário principal. Lembrando que esses formulários sempre tem que ter a identificação no início deles. Aí o suplementar 1 é aquele formulário que é obrigatório para todos, ele vai trazer a identificação da participação em programas de segurança alimentar e nutricional, a participação em programas da assistência social, e também vai conseguir identificar os grupos e povos tradicionais específicos do cadastro único, de acordo com as opções que tem lá e a descrição da filipeta. Lembrando que indígena e quilombola é identificado dentro do formulário principal. E não é possível, na situação indígena, ele não precisa estar morando numa terra indígena, mas ele precisa identificar a etnia dele, né? A qual grupo cultural, etnia que ele pertence. Em relação aos quilombolas, ele também vai identificar qual quilombo daí ele pertence. Esses são campos obrigatórios, e a pessoa não pode se identificar como indígena e quilombola, mas ela pode se identificar como indígena e extrativista, ou indígena e agricultor familiar. Então, quilombola e agricultor familiar, quilombola e ribeirinho, são uma das opções que tem lá no 2.7 do avulso 1, que identifica os grupos tradicionais específicos. Então, nesse campo, são 12 famílias que são listadas na filipeta. Então, é importante sempre imprimir essa filipeta, ela está no final do manual, lá na biblioteca também tem ela avulsa, sempre imprimir para saber a forma correta. Então, lembrando que tem que pôr o código e a descrição depois. Então, se cair na prova algum exercício relacionado a isso, vai consultar a filipeta, põe o código e daí a descrição da família posteriormente. Tudo em letra maiúscula. Tudo em letra maiúscula. E o suplementar 2 é o formulário utilizado para pessoa em situação de rua. Lembrando que o suplementar 1 é um formulário por família, e o suplementar 2, que é para pessoa em situação de rua, é um formulário por pessoa. E para essas pessoas também é preenchido o formulário principal, exceto as características do domicílio. O restante, todos os dados do formulário principal são preenchidos de acordo com as orientações do manual. E o endereço é o endereço do equipamento que ele é atendido, seja um centro POP, um albergue, um CRAS de referência, ou outro equipamento que ele é atendido. Do teste inicial, Marlene, você quer ir falando? Pode ser, Maga. Então, do teste inicial, foram retiradas as questões que mais apareceram com erro. Então, a questão 4, né, em relação à atualização dos registros cadastrais, ela deve ser feita sempre no prazo de 24 meses, ou quando houver alguma mudança nas características da família, referentes à composição familiar, endereço, renda, documentação e escolaridade. Então, é uma resposta correta. Então, alguém pode ter confundido aí, mas é a cada 2 anos ou quando a família passa por alguma alteração. Mudou a escola, mudou de endereço, a renda dela alterou, ela não tinha uma documentação, agora ela tem uma nova documentação, ela quer ir lá e atualizar, a composição da família aumentou, reduziu. E no suplementar 2,
também a questão lá que a Magali acabou de falar, né? Que é um único formulário deve ser preenchido para todos os componentes da família? Não, porque o objetivo do suplementar 2 é você registrar a situação de cada pessoa que está em situação de rua. Pode ser um casal, você vai ter que fazer um suplementar 2 para cada um deles, não é um por família. Então, o formulário principal, você vai fazer um, mas o suplementar 2, você vai ter que fazer um para cada, porque as pessoas podem ter vivido situações diferentes. Um já está mais tempo na rua, outro está menos tempo, outro já usou algum serviço, outro não usou, o outro já teve algum tipo de trabalho, o outro não teve. Então, são características pessoais mesmo. Dá para seguir, não sei quem que... É a Ana ou você que está com a apresentação, Maga? A gente tem uma pergunta no chat, meninas. Pode fazer. A Luísa perguntou, como faz para preencher uma situação de morador de rua no sistema? Então, no sistema... Eu não sei. É o mesmo procedimento. Então, o que está aqui nesses formulários, ele é transferido para o sistema. Também pode ser preenchido diretamente no sistema. Então, vai aparecer os blocos da mesma forma. Então, a única coisa, o bloco que você não vai preencher é o de característica do domicílio, no formulário principal. Aí você vai preencher o avulso, o suplementar 1, e o suplementar 2 para essa pessoa. E o endereço vai ser o endereço do equipamento de referência. Que pode ser um Centropop, um CREAS. Já vai identificar que é uma pessoa em situação de rua. Quem está fazendo a pergunta já preencheu no sistema? Porque eu não sei como é que aparece o formulário lá no V7, se já tem as colunas, quando é população em situação de rua, ou aparece como suplementar 1, suplementar 2, eu não sei como é que... Eu não lembro do visual no sistema, como é que o formulário aparece. Ela disse, Marlene, que ainda não preencheu pelo sistema. E lembrando também que o sistema é um outro curso à parte. Então, daí é a Caixa Econômica que dá e ele mostra todas as possibilidades dentro do sistema. Mas sabendo preencher ele em formato físico, se reproduz ele no sistema. Eu acho que ele vem mais ou menos nessa ordem que está no formato físico. Ele vai aparecendo. Ô, Marlene. Oi. É o seguinte, lá no exercício, aquela pergunta de alteração no cadastro, né, de atualização, em 24 meses, só que no manual tá lá, que é no máximo em 24 meses. E na pergunta aqui que você colocou, não tem a palavra máximo, aí tá só no prazo de 24 meses. Lá no manual tá assim, é no máximo em 24 meses. Então, de repente, foi por causa disso que, né, eu nem sei se eu acertei ou eu errei, mas lá no manual tá escrito assim. Porque aqui, nessa pergunta, tá querendo dizer assim, ó, a atualização deve ser feita sempre no prazo de 24 meses ou quando houver. Então, pode ser quando a pessoa quiser. Aqui nessa pergunta tá dizendo isso, mas lá no manual tá falando que não. É no máximo em 24 meses. É que assim, é no máximo em 24 meses, caso não tenha nenhuma mudança. Porque assim, a validade do cadastro único é de 24 meses. Então, o prazo máximo para a pessoa ir fazer a atualização é 24 meses, senão vai considerar um cadastro desatualizado. Porém, se houve alguma mudança na família nesse período, pode ser feito a qualquer momento. A pessoa fez o cadastro único hoje. Semana que vem, ela conseguiu o emprego. Ela vai lá e vai atualizar o cadastro único. Então, não isso aí eu entendi. Mas aqui está dizendo na pergunta, deve ser feita sempre no prazo de 24 meses, ou quando alguma mudança. Eu entendi, mas no manual
escrito que é no máximo 24 meses. Aqui, não, no máximo, aqui não está escrita a palavra máximo. Aqui dá a entender que é no prazo de 24 meses ou quando houver alguma mudança. Você entendeu o que eu quis dizer? No meu entendimento é a mesma coisa. Só não existe a palavra máximo, mas tá dizendo a mesma coisa. Eu não sei se alguém tem sempre no prazo de 24 meses. Então, dentro desses 24 meses, você tem que atualizar o cadastro. Você pode atualizar na semana que vem por uma mudança. Então, como a Magali falou, se não aconteceu nada na família, não alterou nada, é até 24 meses para ela ter que ir lá alterar. Não, pode ter sido, se você errou, pode ter sido uma interpretação da pergunta, com certeza. Foi isso mesmo. Passei, Marlene. Então, uma outra questão que apresentou erro foi, então, ó, se houver erro de registro de letras de algarismos, será preciso anular com 2 traços paralelos na diagonal e realizar o registro correto imediatamente acima do espaço correspondente? Então, a resposta é correta, né? Porque você vai fazer um traço, dentro da quadrícula você risca a palavra com 2 riscos paralelos e acima você escreve a palavra correta. Gente, isso vai acontecer para quem preencher o cadastro físico. Se você fizer no sistema, a cada erro que você tiver ali, você só volta ali no teclado e apaga e dá continuidade. Mas isso a gente está falando no caso de preenchimento do formulário físico, para que você tenha uma padronização desse registro físico, porque senão um vai riscar, outro vai passar corretivo, outro vai fazer outra coisa ali que não é. Então, o caderno, ele tem que ter um padrão. Foi como eu falei numa das aulas anteriores, e que quando eu comecei a dar o curso, muito entrevistador fazia isso, pegava o caderno principal, ia lá, riscava em cima e atualizava. Não pode, esse é um caderno que não deve ter rasuras. Principalmente porque o usuário, numa situação que ele seja confrontado, ele pode contestar, olha, isso aqui foi apagado, não tem a minha autorização. Então, a gente tem que seguir os procedimentos orientados quando a gente for preencher fisicamente o cadastro. E, no caso lá, em áreas de alto volume de correspondência, um CEP pode estar associado a um único prédio. Isso é verdadeiro, mas, para isso, a gente vai ter que saber que esse prédio tem um CEP. Se a gente não souber, não tem como preencher isso. Então, é uma informação que normalmente vai acontecer em grandes centros urbanos. Eu, pessoalmente, nunca vivenciei isso, eu moro num prédio aqui, grande, inclusive, e nós não temos CEP, né? O CEP é o da rua, né? Não é o do prédio. Mas isso pode acontecer em algum município. Então, para isso, a gente precisa saber que, às vezes, um condomínio com vários blocos pode ter um CEP, né? Mas para isso a gente tem que saber isso, né? Talvez através do correio, ou do próprio comprovante de endereço que a pessoa traz para a gente, né? Na hora da entrevista. E o outro item, as pessoas que não possuem nenhum documento não serão contadas para o cálculo da renda da família? É verdadeiro. Lembram que, acho que foi até uma aula da Magali, falando da documentação. Então, se a pessoa não tiver nenhum documento, a gente vai fazer o cadastro, só que ela não vai gerar para ela NIS, porque ela não tem nenhum documento. Então, ela não vai poder participar de nenhum tipo de programa. Se nesse caso, vai precisar ser encaminhado para o assistente social, ali dentro do CRAS, para que essa pessoa seja orientada. É uma urgência isso, porque é uma questão de cidadania. Como é que ela vai ter direito se ela não tem nenhum tipo de identificação? Ela é uma pessoa invisível. E eu sei que tem um prazo, eu não lembro desse prazo de validade do cadastro sem documentação. Eu lembro que parece que eram 30 dias, ele fica no sistema. Mas no caso que a pessoa tem a documentação, ela não trouxe no momento, não apresentou no momento da entrevista.
Então, aí é possível sim fazer e ele fica pendente. Porém quando é um Mas só membro, fica 30 dias, não é? quando é o RF. Mas aí, quando é um membro da família, o que vai acontecer? Vamos supor que é uma mãe com 3 filhos, porém ela trouxe o documento apenas de um filho. Então, a renda da família vai ser dividida por 2 pessoas, a dela, RF, e do filho que ela apresentou o documento. Então, se ela diz que ela tem uma renda de 200, vamos dizer, de R$400, vai ser como se essa família tivesse uma renda per capita de R$200, porque está contando 2 pessoas para divisão de renda. Isso precisa esclarecer para a família. Enquanto ela não vir e complementar a documentação desses outros filhos, não vai contabilizar eles na divisão de renda. Aí, se ela colocar os outros 2 filhos, apresentar a documentação dos outros 2 filhos e complementar no cadastro, aí os R$400 gera NIS, né? Por 4, e daí vai ser R$100 para cada um, e ela vai estar elegível a alguns programas, por exemplo, como o programa Bolsa Família, ela já vai ser elegível para esse programa de acordo com a renda. Acho que isso. Aí o formulário avulso 1, ele é utilizado para registrar famílias com mais de 6 componentes? Então, vocês lembram do formulário? O formulário avulso 1 é para a gente identificar endereço e componentes da família. Então, se ela tiver mais que 6 membros, não, né? Porque lembra que aquela lista a gente consegue registrar quantos membros da família? 12. No formulário principal, a gente consegue registrar individualmente todas as informações daquele usuário, são 6. Então, o correto é a identificação, né, do domicílio, então, é só a identificação do domicílio e da composição da família, que é até 12 pessoas. A gente consegue identificar no avulso, quer dizer, acima, né, de 12 pessoas, que daí 12 pessoas você registra no formulário principal. Acima de 12, eu vou registrar no avulso 1. Lembrando que no formulário principal eu termino com 12, eu começo no avulso 1, 13, 14, 15, 16, porque quando eu for fazer a identificação no avulso 2, que eu vou colocar todos os dados da pessoa, eu começo lá o cadastro dela no item 4.01, vou colocar 13 e vou registrar todos os dados da pessoa, escolaridade, documentação, renda e tudo mais. E já o suplementar 2, que quando a gente não está acostumado, a gente confunde, né? Então, o suplementar 2 é aquele que a gente usa para população em situação de rua, além do formulário principal. E o suplementar 1, e a gente usa para todos, porque o suplementar 1 é para a gente identificar se a pessoa participa de programas sociais, se tem algum membro que teve algum trabalho análogo ao escravo, e se ela pertence a algum grupo tradicional ou específico. Tem mais algum, Maga? Foi lá. Então, acabei de falar do suplementar 1, né? Então, ele é utilizado para identificar pessoas resgatadas do trabalho análogo ao do escravo, sim. E no quesito 2.07, você identifica as famílias pertencentes a povos e comunidades tradicionais existentes no Brasil, que atualmente, pela Filipeta que a gente tem, são 12 tipos de famílias. Por isso que a resposta aqui é falsa, né? Porque não são todos. Exatamente. Identificar somente 12. Exatamente. Porque tem mais, até vocês comentaram lá, o grupo circense, né? As famílias circenses, elas não são identificadas. Acho que do teste inicial eram essas que tiveram maiores dúvidas, né? Maiores erros, né? Apresentaram maior índice de erro.
Aí, então, as orientações, acho que a gente pode passar já para as orientações em relação ao teste final. Então, o teste final, ele vai ser disponibilizado 2 horas após a transmissão dessa aula ao vivo. Somente poderão acessar o teste final as pessoas que concluíram todas as atividades obrigatórias do curso, que são os vídeos, os exercícios, os momentos de reflexão, tudo que está marcado como atividade obrigatória. Não consegue acessar o teste final quem tem atividade obrigatória pendente. E lembrando que lá no momento de reflexão, tem o enviar, não basta escrever, você precisa enviar. Então, se tiver alguma pendência em relação a isso, não consegue acessar o teste final. Ele é corrigido automaticamente pela plataforma, por isso que a gente colocou todos esses pontos de atenção. Então, não apenas uma tentativa, não tem como fazer de novo. Fiz tudo em letra minúscula. Não vai atingir a nota necessária para a certificação do curso. Tem que ter. Eu coloquei acento, vai aparecer como erro. Vai ter um exercício lá, por exemplo, que simula a questão de um erro. Os 2 traços na diagonal e põe a letra em cima. Espaço entre as palavras, abreviação. Tudo isso vai ser avaliado nesse teste final. É simulação do preenchimento de um formulário do cadastro único, seja ele principal, avulso ou suplementar. Então, segue todas essas normas que tem no manual. O que vocês vão ter disponível juntamente com o teste lá? A filipeta que traz os povos tradicionais específicos. Então, esse material que está na biblioteca, vocês podem baixar, podem deixar, né, no computador de vocês para consulta sempre que necessário. No teste final vai estar disponível junto somente a filipeta. Existe um tempo limite também para a realização do teste final, que é de 2 horas e 10 minutos. Então, como eu tenho uma tentativa, a partir do momento que eu colocar para iniciar o teste final, está contando o tempo. Se eu não finalizar dentro desse período, tudo que ficou sem fazer vai ser considerado erro. Para aprovação no curso e recebimento do certificado, é obrigatória a obtenção de 64 pontos do total de 80 pontos que tem. Então, pensa assim, vão ter 80 questões? Não, não são 80 questões. É que vai ter um exercício para preencher um endereço. Uma palavra errada, uma quadrícula que deixe de pular, uma abreviação feita errada, vai considerar um ponto a menos. Então, todo erro é um ponto a menos e todo preenchimento adequado é um ponto a mais, de todos os itens, aí item por item. Por exemplo, no endereço vai ter lá a questão do título, vai ter a questão do complemento do número, do complemento adicional. Então, cada um vai valer um ponto, que é aproximadamente 80% de acerto. Então, ele é um e curso... são 90 questões no teste. Ele é um curso que ele repete várias coisas e ele tem uma metodologia de ter um slide para assistir, de ter um vídeo que complementa, né, de ter essa aula, que é uma aula de retirada de dúvidas, a aula ao vivo, né, online, e de ter os exercícios para a gente ir testando já no decorrer desse tempo, para depois realmente sair fazendo o preenchimento do formulário 100% adequado. O curso ele vai ficar disponível na plataforma até às 23 horas e 59 minutos do dia 22, que é na segunda-feira. Então, ele ia encerrar na sexta, mas tendo em vista que a plataforma teve um problema, ficou fora do ar 1 dia e meio, eles estenderam esse prazo. Isso é uma excepcionalidade para esse curso devido ao problema que teve na plataforma. Mas eu não fiz os momentos de reflexão, falta o exercício de 5 aulas, eu vou começar às 8 da noite do dia 22. Provavelmente você não vai ter tempo de fazer tudo. Assistir vídeo, fazer exercício,
fazer os momentos de reflexão e fazer o teste. Então, tem que tomar esse cuidado, bem como lembrando que existe um delay na plataforma. Muitas vezes eu termino o exercício e ele não, automaticamente, ele não me habilita a fazer o próximo. Então, às vezes, precisa de uns minutos, precisa sair da plataforma, entrar de novo, para ele reconhecer que foi feito o exercício anterior. Isso pode acontecer e pode levar um tempinho também. E depois da realização do teste, é disponibilizada uma avaliação de reação, para vocês exporem o que vocês acharam desse curso, o que vocês acham que pode melhorar. No fórum teve até algumas sugestões em relação ao formulário do Cadastro Único. A gente sugere que essas sugestões, tendo em vista que o Cadastro Único ele é gerenciado pelo governo federal, sejam colocadas nessa avaliação de reação, porque quem fica com essa avaliação de reação é o governo federal, porque o curso é disponibilizado dentro da plataforma do governo federal, ele que dá esse suporte para a realização desse curso. Então, tudo que vocês quiserem colocar como sugestão para melhorar, ou crítica do que vocês acharam que não foi bom, que não foi produtivo, vocês fazem dentro dessa avaliação de reação. E somente quando vocês fizerem a avaliação de reação e tiverem, né, a nota mínima exigida no curso, né, a aprovação mediante o teste final e a realização dos momentos de reflexão lá, que são obrigatórios e vale nota, que vocês vão poder emitir o certificado via plataforma mesmo. Eu acho que eram essas as informações que nós tínhamos para repassar hoje. Alguém tem dúvida? Ana, surgiu alguma dúvida no chat? Não, Maga, nada. Pode falar. Não, Maga, não tem nenhuma dúvida ali no chat. Última oportunidade de vocês se manifestarem. Gente, lembrando, para fazer o teste, vocês vão para um local tranquilo, não tem interferência para você poder se concentrar. E lembrando sempre, letras maiúsculas, cuida para não dar um espaço mais do que um entre as palavras quando você for responder. E as famílias tradicionais específicas, vocês vão observar na filipeta que primeiro vocês registram o número da família e, na sequência, vocês registram o nome completo dela. Lembrando que ali você não vai colocar acento se for o exercício tiver como modelo o formulário. Se for uma pergunta geral, que não se baseie no formulário, aí você pode até colocar o acento, para que você acerte e a resposta não fique errada. Em relação a isso, eu também estava conversando com o Fernando, aí ele falou que no teste final vai ter só questões de preenchimento de formulário mesmo, e algumas de marcar certo ou errado, né, de múltipla escolha e certo e errado. Então, assim, sigam as regras do formulário. Letra maiúscula, sem acentos, sem caracteres, quando não for e-mail. Isso, e lembrar lá que quando você for colocar reais, você só vai pôr o valor antes da vírgula na tua resposta. Às vezes é meio automático, né? Você vê lá na descrição do exercício e já vai responder lá. E esquece que, como a gente não vai fazer na prova, você não faz direto no formulário, é como você estivesse. Mas você precisa responder só conforme a gente já orientou, né? Antes da vírgula, você preenche. Depois da vírgula, você não preenche. Ô, às vezes tá Marlene. ali no automático. Marlene. Oi. É Juliana de novo. Deixa eu perguntar uma dúvida. No dia que caiu o sistema, eu estava fazendo o exercício. E foi na hora que eu estava enviando. Aí, quando voltou, eu tive que fazer o exercício de novo, porque não tinha sido enviado. Se acontecer isso quando a gente estiver fazendo o teste final, o que faz? Porque só pode mandar uma vez?
Se acontecer isso e vocês tentarem abrir de novo e não abrir, aí vocês entram em contato com a gente pelo esse grupo do WhatsApp, que daí nós conversamos com o governo federal, tá? Tá. Mas primeiro tenta, porque pode acontecer igual o exercício. Como não foi enviado e o sistema identificou que caiu ali, e talvez ele abra de novo para o preenchimento completo novamente. Tá. Obrigada. E, gente, ainda dá tempo de fazer as atividades e os momentos de reflexão. Não desistam, por favor. Vocês vieram para todas as aulas, então concluam. Eu acho que importante essa certificação. Isso aqui. Isso acho que é uma coisa assim que a gente tem que agradecer e nós ficamos muito felizes com isso. Esses momentos de aula ao vivo, assim, a gente teve uma ampla participação de vocês, né? A gente sabe que na correria do dia a dia, nas atividades, né, do trabalho, muitas vezes não é permitido, mas vocês conseguiram se organizar para estar sempre presente, né, nessas aulas que a gente está tendo online. E é isso que a Ana falou, agora não dá para morrer na praia. Então, sim, lembrando ainda que vocês, assim, como o curso permitia, a plataforma permite no máximo 50, foi criado critério de seleção para os municípios. Então, as regionais selecionaram, só podia ser 2 municípios por regional. Então, de 399 municípios no Paraná, né? Apenas a gente está com 41 participando aqui, é um número pequeno, então a gente sabe que é uma primeira turma, claro, temos intenção de oferecer mais, mas assim, outras pessoas ficaram numa fila de espera, então vocês foram selecionados para esse primeiro momento, então a gente espera que vocês concluam, né, para receber essa certificação e que a gente tenha um índice, né, de aprovação no curso seja satisfatório para a gente poder ofertar novamente esse curso, porque se a gente tiver uma desistência muito grande ao final do curso, provavelmente são cursos que a gestão não vai autorizar mais esse tempo, né, para a realização do curso. Então, a gente pede o empenho de todo mundo, o compromisso, né, que assumiu quando fez a inscrição no curso para finalizar. Não, e é bem importante também, pessoal, vocês avaliarem esse formato, porque é um formato novo, ele foi adaptado, pensando na melhor forma de repassar esse conhecimento para vocês, para que o cadastro único seja cada vez mais qualificado no seu preenchimento. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, escrevam lá no fórum, porque, como a Magali falou, né, esses documentos são verificados também pelo governo federal, e como a gestão está com eles, eles poderão fazer, né, melhorias aí no decorrer do tempo. Na avaliação de reação, né? Isso, exatamente, desculpe, Magali, avaliação de reação, isso mesmo. E mais uma coisa, gente, tem algumas pessoas que eu não sei como não responderam o momento de reflexão 1, mas conseguiram responder o 2 e o 3. Então, verifiquem se o momento de reflexão 1 foi respondido, porque, em tese, não é para vocês conseguirem passar para os outros dias sem ter respondido, mas aconteceu com mais de, acho que foi umas 3 pessoas, né? Algumas eu já conversei no privado. Então, verifiquem lá, porque às vezes você acha que enviou, mas escreveu a resposta e não apertou ali no enviar, e ela fica ali, tipo, esperando você concluir. Então, acho que a gente encerra por aqui. Agradecemos, né, a participação de todos vocês, ressaltando da importância, né, que vocês são os atores principais nesse processo do cadastro único. Nós, no Estado, estamos a uma certa distância, a cada curso, a cada interlocução que a gente tem com vocês, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Então, agradecer essa troca, esse aprendizado, né, e desejar a vocês, né, boa sorte no teste final e um bom trabalho no dia a dia no município de vocês, com uma qualificação cada dia melhor do cadastro único, gente.
Eu também agradeço a atenção de todos, a participação, o empenho. Se vocês chegaram até aqui é porque, né, vocês estão interessados, comprometidos com esse trabalho, e ficamos à disposição aí para tirar dúvidas no decorrer do tempo, através dos escritórios regionais, e contamos aí que vocês tenham sucesso no teste final. Sim, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que desde o primeiro dia eu falei, né? Espero que a gente aprenda junto, então espero que isso tenha acontecido. Espero que tenha sido um momento também da gente se despedir de alguns preconceitos, né, que a gente tem, né, ali com os grupos populacionais tradicionais. A gente sempre olhar com empatia e respeito por todos, né, e todas, e espero que vocês façam um bom trabalho nessa nova jornada. Gente, fica aberta a palavra aí se alguém quiser comentar alguma coisa. E vocês que deem reação boa pra gente lá, hein? Porque, olha, foi esforço, não é mesmo, gente? É isso, então. Eu vou parar a gravação. A gente está tendo vários obrigados ali no chat.